Hoje a gente vai tratar de um assunto que é a atividade de vocês diariamente, que é a questão do gerenciamento do plano de resíduos do Serviço de Saúde aqui da SAMEL. Relembrar, já tem gente que já participou aqui o ano passado, eu não lembro quem estava aqui ano passado. Tu estava aqui o ano passado, não estava no último treinamento dele, no curso dele eu lembro, mas vamos lembrando de todo mundo. Então, assim, vai ser um treinamento onde vocês também vão poder participar, vão poder trazer a vivência de vocês, vão poder colaborar ou sugerir ou corrigir, porque fazer um plano de gerenciamento baseado em informações, muitas vezes não bate com a vivência diária. Então vocês fiquem também à vontade para contribuir, colaborar ou até mesmo fazer uma possível correção, tudo bem? Meu nome é Gisele, eu sou consultora ambiental aqui da SAMEL e aí eu fico juntamente com o pessoal da qualidade, dando suporte na parte mais ambiental mesmo, que vai a questão do gerenciamento dos resíduos, vai na questão das licenças de operação e outros documentos voltados à parte ambiental aqui da SAMEL. Bem, a gente vem aqui falar sobre o plano de gerenciamento de resíduos porque existem objetivos para esse treinamento. E como objetivo a gente tem que compreender a importância do PGR-SS, identificar os resíduos. A gente entende que possivelmente vocês trabalhem na parte do gerenciamento, não necessariamente na parte da geração, mas é vocês que estão ali em linha de frente para conduzir, para entender e até mesmo para melhorar o fluxo de todo o gerenciamento. Questão das boas práticas, que isso aí já leva em consideração a própria saúde do trabalhador e a questão de reforçar o papel dos colaboradores, de todos nós que estamos aqui. Aí a gente vai organizar o nosso treinamento hoje em 6 módulos. Então a gente vai começar a destrinchar, começar a descrever e a entender cada módulo desse, sobre a introdução do plano de gerenciamento, a questão da classificação, que hoje é muito importante, e aí vocês, quando a gente começar a falar de classificação, certamente todos vocês já vão entender daquilo que eu estou falando, etapas do gerenciamento, responsabilidades, o monitoramento que é necessário ter e a questão de alguns estudos de casos que eu vou trazer aqui para a gente começar a entender como que funciona também fora da SAMEL. Será que todos os hospitais clínicas estão perfeitamente funcionando? Das mil maravilhas, nota 10? Não sabemos, né? Quando a gente começa no módulo 1 falando sobre o PGR, a gente vai tentar entender e trazer para a gente a informação de qual que é a importância dele e o que realmente ele significa. Então, quando a gente fala PGR-SS, a gente está falando de um documento. Esse documento ele é um plano que ele vai trazer todo o gerenciamento do início ao fim das etapas da questão dos resíduos sólidos e dos resíduos que são gerados dentro da unidade. Quando a gente fala desse documento de PGR-SS, ele não é um documento que é só do hospital. Hoje a legislação obriga que clínicas odontológicas, clínicas pet shop e muitos outros estabelecimentos de saúde tenham esse documento. Também será uma questão dos resíduos. A gente vai entender que quando a gente fala do gerenciamento, a gente vai por etapas, que vai da geração até a destinação final. Mas entre a geração e a destinação final, nós temos praticamente 7 etapas que precisam ser observadas e que precisam ser levadas com seriedade, para poder depois a qualidade falar assim para os órgãos fiscalizadores, sim, o PGR está funcionando. Estou falando baixo? Estou falando alto? Estou falando rápido? Não? Eu vou falar mais alto e mais devagar. Bem, importância. Nós estamos aqui para cumprir uma legislação, ok. Mas a gente está aqui também porque existe uma importância relacionada aos resíduos, que é
justamente evitar riscos e acidentes a vocês, profissionais que são linha de frente da coleta, do manuseio desses materiais. Conformidade legal. A legislação, ela obriga que os hospitais estejam de acordo com a legislação em relação aos resíduos, porque além da saúde humana, além da legislação, também existe um perigo hoje cientificamente comprovado, que é a questão do perigo ao meio ambiente. Então, esses resíduos, esses líquidos em contato com o solo, em contato com a água, quem garante que a água não vai chegar lá em casa onde eu bebo? Vai chegar lá no rio onde eu tomo banho. E aí, se chegar algo contaminado, por exemplo, de micro-organismo, em um local onde eu estou ali tomando banho, será que não vai afetar a minha saúde diretamente? Possivelmente sim. E então, são esses três principais importâncias: saúde, legislação e meio ambiente. É por isso que hoje a gente está aqui para a gente falar desse assunto com vocês. E aí a gente retorna que o PGR-ISS, ele tem um objetivo. Aí volta a importância, tanto o objetivo quanto a importância é sempre minimizar os efeitos dos riscos à população, aos seres humanos, aos trabalhadores. Normativo vigente, que existe uma obrigatoriedade, e se o órgão não cumprir, o hospital não cumprir, existe penalidades, manejo do resíduo e o cumprimento. Então, saber manejar, saber manusear e destinar da forma certa, hoje é um objetivo de que os PGRS têm, sempre ter uma destinação correta. Quando a gente fala dos aspectos legais, a gente vem para as leis, hoje que obrigam de forma não carinhosa, ou mais de forma mais severa, porque se tu não cumpre, tu é multado, se tu não cumpre, teu estabelecimento fecha, se tu não cumpre, vai vir uma série de sanções para aquela atividade. Agora imagina um estabelecimento fechar porque não está cumprindo a legislação, a questão ambiental, a questão dos resíduos. Todo o resto está funcionando, e aí fechar o órgão porque o local porque não tem o PGRN funcionando. É possível? É, porque a legislação, ela está para isso. E aí a gente tem legislação federal, vigilância sanitária, tem do meio ambiente, tem as normas ABNT, e além das federais, a gente tem as estaduais e municipais. Então ali em cima, para que tudo ocorra da melhor forma possível. Dentro do gerenciamento existem os princípios. Por que a legislação federal vai obrigar os hospitais, as clínicas a terem um PGR-ISS? Manuseio e manejo dos resíduos. Aí a gente às vezes, eu já me perguntei, mas poxa, todos os resíduos do hospital, ele é infeccioso? O que o senhor acha? Todos os resíduos daqui tem problema biológico? É infeccioso? Sim ou não? Olha aí, todo canto tem bactéria, então há uma possibilidade. Então, quando a gente pensa numa gestão de princípios, a legislação brasileira, ela pensa, como é o teu nome? Igualzinho ao Wilson. Porque por mais que a gente não tenha uma comprovação científica, por exemplo, o resíduo do banheiro. Resíduo do banheiro a gente sabe que tem bactéria? Nós não sabemos, porque hoje os resíduos do banheiro, eles não podem ir junto com os resíduos biológicos, que tem a sangue. Então, a legislação, ela entende assim, que por mais que os resíduos do banheiro, lá onde ficam os copinhos, não tenham de sangue, micro-organismos, mas ela entende que o ambiente como um todo do hospitalar pode sim ter possibilidade de micro-organismo. É por isso que na precaução, a lei ela pensa assim, aquele resíduo, agora eu peguei um resíduo aqui, qual que é? Aqui, resíduos recicláveis aqui.
está infectado com produto biológico? Não, mas nós não temos certeza científica, mas nós temos que ter a precaução. Então a legislação ela trabalha em todo o ambiente hospitalar com a precaução. Entende que há possibilidade em qualquer tipo de resíduo. Outro princípio que é importante a gente entender que é a responsabilidade. A responsabilidade hoje do resíduo, que inclusive até 2012 a lei dizia que a responsabilidade era só do dono do hospital. Então até 2012. De 2012 para cá a lei mudou. Então hoje a responsabilidade dos resíduos é de todos. Todos que trabalham aqui. Então vai de quem gera lá na enfermaria, de quem gera os pacientes que estão chegando, lá na recepção. Então todos hoje têm responsabilidade sobre isso. A questão da hierarquia da gestão. Quando a gente pensa em quantidade, hoje a legislação ela gostaria que não tivesse quantidade muito, mas que sempre tivesse uma política para reduzir, para reutilizar, naquilo que é possível. A gente sabe quais são as categorias que podem realmente reutilizar, mas tem outras que não. Então, quando a gente fala dos princípios, entender que precisa ter a precaução, nem todos os resíduos, eles comprovadamente é perigoso, mas bora ter precaução na hora de manusear, bora estar com a luva, bora estar com a máscara, bora tentar colocar no recipiente na cor que deve ser. A questão da responsabilidade. Quem é de fora, que só vem aqui numa emergência, numa urgência, não vai ter muito esse cuidado de colocar aquele lixo e escolher, eu vou escolher qual que é infeccioso e qual que não é, qual que é o comum. Não, se o primeiro que estiver na frente vai descartar no que estiver na frente. Mas existe responsabilidades em relação a isso e a questão da hierarquia. Sempre, se puder reutilizar, se puder reduzir, isso faz parte dos princípios do gerenciamento de resíduos sólidos hoje no Brasil. E esse princípio, tanto o Estado, quanto o município, quanto o governo federal, ele segura firme para que aconteça. Então, aqui, nesse primeiro momento de introdução ao PGR-SS, a gente conclui essa primeira parte, e aí eu vou fazer para vocês 4 perguntas, vocês que vão me responder. Então, o treinamento precisa também da interação de vocês. Aí eu pergunto para vocês, quem são as pessoas responsáveis pelo gerenciamento de resíduos? Perfeito. Todos nós temos nossa responsabilidade. A questão do estabelecimento de saúde. A elaboração do plano de gerenciamento, ele é só por causa da obrigação da lei? O Hospital Samel, ele só fez o plano dele por obrigação à lei? E aí a gente lembra que não, porque eles também têm responsabilidade sobre vocês. Vocês estão aqui no local de trabalho, não estão diretamente expostos. Então, é por conta da lei, por conta dos funcionários e por conta da questão ambiental. Então, essas 3 são os princípios principais. Todos os resíduos são infecciosos? Entende-se que sim, mas a gente vai ver que tem alguns que também não são. Mas no geral, entende-se que sim, por isso sempre a precaução de manusear, de estar bem com os EPIs, mas a gente vai entender aqueles que não são. E por último, o objetivo é somente aprender que não. O objetivo não vai só atender a legislação, sempre vai levar em consideração a questão ambiental e a questão da saúde do trabalhador. Agora nós vamos para uma parte muito mais extensa, que é a questão da classificação dos resíduos. Essa classificação ela é importante para a gente, não só daquela que faz o gerenciamento como um todo, mas também cada departamento ele precisa ter a responsabilidade na questão da classificação. É quando a gente pensa, o que é os resíduos?
E aí os resíduos eles vão ser todo material descartável. Tá? Aquela embalagem que eu comi o produto, eu descartei. Aquele material, aquela gase que a enfermeira fez uma limpeza e descartou. Então, tudo que é material que foi descartado dentro do ambiente hospitalar, isso vai ser considerado resíduos. Então, os resíduos podem vir vários tipos de matérias e existe hoje 5 principais grupos de resíduos. E aí a gente conhece por grupo A, B, C, D e E. São quantos grupos de resíduos que nós temos hoje? 5 grupos. E aí o grupo A são os biológicos, o grupo B é o quê? O C? O D? E o E, os pérfuros cortantes. Então nessa imagem aqui a gente consegue perceber melhor a classificação dos grupos. A gente já começa a entender que para cada grupo existe uma listagem específica e vai também ter um tipo de material que ele precisa ser armazenado. Então, de agora em diante, a gente vai trabalhar o grupo A, que são os infecciosos, também considerados biológicos. E aí, quais são esses produtos infectantes, que na verdade são os mais perigosos gerados dentro dos ambientes hospitalares? São aqueles que contêm micro-organismos, são aqueles que contêm sangue, que têm fezes, que têm urina, que têm secreção, que têm pus. Então, esse material, eles precisam ser o mais rigorosos e cuidados possíveis. Principalmente para quê? Para que vocês, outras pessoas, não tenham contato com esse material. Então, é descartado em um local com a embalagem identificada, é fechado e é levado. Não é nem para vocês verem o que tem dentro da lixeira, é para fechar, amarrar e levar. Então, quando a gente fala dos infectantes, os infectantes são de grupo A. Então a gente já entende que são esses que são os mais perigosos por conta dessa resistência. É importante a gente sempre ter em mente que todo grupo de infectantes e biológicos, eles vão ter, primeiro, a simbologia. Então, dentro dos sacos, recipientes, precisam ter essa simbologia. Para o grupo A, existem 2 possibilidades de cores de saco, tá, dos recipientes, ou branco ou vermelho. Só essas 2. Ah, mas eu posso colocar num saco preto esse material biológico infeccioso? Eu posso colocar em um saco preto o material biológico? O que tu acha? Vou colocar no saco preto o material biológico? Qual que é a cor do saco plástico biológico? Branco ou vermelho? Vai dar BO para vocês, muito bem dito. Dentro do grupo A, nós temos 5 subgrupos. Ou seja, não existe só material infectante em urina, em fezes e em sangue. E aí a gente vai começar a entender e ver esses 5 subgrupos. O primeiro grupo, subgrupo do grupo A, nós temos cultura, temos estoque de micro-organismos, vacinas, tem bolsas transfusionais, tem a sobra das amostras e também tem alguns resíduos biológicos até mesmo provenientes de animais. Então eles vão estar incluídos dentro do grupo A. O grupo 2A, ele já vai ser específico para resíduo animal. Aí já vai ser também para pet shop, já vai ser para as clínicas que trabalham com animais, carcaças, sangue, tudo de animais. Sendo que isso é grupo A ainda. Aí o subgrupo A3 vão ser peças anatômicas. Vai dentro da sacola branca ou sacola vermelha. Também às vezes feto, que não tem, ninguém fez o recolhimento
do ferro. Então, precisou descartar, também vai dentro do saco branco. O 4 são os kits, ou seja, vão ser objetos mesmo. A seringa, os kits intravenosos, respiradores, amostra de laboratórios. Então, também considerado biológico infeccioso e precisa ir dentro dos sacos brancos e vermelhos. E o último do grupo A, dos infecciosos, que eles precisam ir obrigatoriamente dentro do saco vermelho. Então, não necessariamente ir para os brancos. Se tiver os vermelhos, já vai ser utilizado nesse momento. E aí são para os fluidos de alta infectividade. E essas alta infectividade, existe uma lista que são chamados de prions, que são aqueles micro-organismos que em contato com o solo, em contato com a água, em contato com outro organismo, eles podem ser muito infecciosos e muito rápido. Então, todos os tecidos de alta infectividade, eles precisam ir para saco vermelho. Aí vocês podem perguntar, mas quais são esses materiais que obrigatoriamente tem que ir para o saco vermelho? Qual? Bolsa de sangue no saco vermelho não é obrigatória. Ela pode ir no saco branco. Pode ir no vermelho? Pode ir no branco? Pode. Mas existem materiais que obrigatoriamente só no vermelho. Por exemplo, massa cefálica. Um acidente que a pessoa sofreu de moto, que caiu metade do cérebro dela. Obrigatoriamente, só saco vermelho. Já não tem essa opção de ir para o branco. Se tiver o vermelho, obrigatoriamente no vermelho. Por exemplo, medula óssea. A pessoa fez um exame que tirou material da medula óssea e aí sobrou todo aquele material que foi da medula óssea, saco vermelho. Então, dentro do grupo A de infecciosos e biológicos, tem 5 subgrupos. E esses 5 subgrupos, só nesse A5, ele vai descrever realmente o que deve ir para o saco vermelho. Saindo do grupo A, a gente vai para o grupo B, que são o grupo 2, químicos. E onde que a gente vai encontrar produtos químicos dentro do hospital? Lá onde tem os remédios, lá onde tem Como que é o departamento onde fica os remédios? CAF, né? CAF. Então lá no CAF é onde tem toda a medicação, mas a medicação não fica só lá, né? Porque a medicação precisa ser levada ao paciente. Então lá onde são esses produtos que vão ser destinados para o grupo B. Outros produtos, além de farmacêutico, tem os químicos também. Dentro do grupo químico é utilizado muito material que faz imagem, lavagem dos equipamentos. E aí são esses 2 materiais que eles são específicos do grupo B. Então, grupo B, químicos, especialmente o maior uso aqui é a questão da medicação. Medicação, químico, vai para o saco vermelho ou saco branco? Os químicos vão para o saco vermelho ou para o saco branco? Branco? Quem acha que é branco? Quem acha que é o vermelho? Não, é porque existe o saco laranja. Então, além do vermelho e além do branco, existe o saco laranja. Então, os químicos, o laboratório, sempre vê o saco laranja lá na parte do laboratório. E lá que é armazenado e tem uma manuseio. E o grupo C, A, B, C, grupos radioativos. Então, onde tem raio-x, ressonância, o que mais? Ultrassom? Não, eu sei que, sinceramente, eu ainda não vi nenhuma clínica aqui que tenha um saco roxo. Mesmo, por exemplo, lá no que faz trabalho justamente com exame de imagens, eles não utilizam o saco roxo, não. Eles utilizam uma bombona
né? E aí eles colocam lá. Às vezes também não pintam não, só identificam com aquele símbolo lá de produtos radiológicos, e aí eles colocam lá, inclusive eles mandam para fora do Brasil, porque aqui em Manaus não tem destinação final dos radiológicos. Eles mandam para São Paulo, já nos contém e vai embora. Grupo D. Esse grupo D, ele vai ser os resíduos da área administrativa, da recepção, vai ser lá os provenientes da varrição, vai ser os provenientes da poda, vai ser proveniente dos banheiros. Então, entende-se que todo o ambiente hospitalar, ele pode ter o grupo A, infeccioso biológico. Mas, de qualquer forma, a gente tem espaços aqui que não vai ter os resíduos infecciosos. Por exemplo, essa sala que nós estamos aqui, todo o resíduo dela, ela vai se encaixar aqui, como resíduo B. E aí, para os que também é considerado comum ou doméstico, então vai se assemelhar com os domésticos, pode utilizar o saco azul ou o saco preto. E aí já vai ter o símbolo da reciclagem, porque dependendo do material, pode ter um material, por exemplo, um papelão, que pode ir para reciclagem, vai ter um material plástico, que pode ir para reciclagem. Então, dentro do ambiente hospitalar também vai ser encontrado o grupo D, que é o comum. E por último, o grupo E, que são os pérfuros cortantes, são lâminas, agulhas, cálculos, bisturi. Então, todos esses materiais do grupo E, ele tem a sua segregação naquelas caixas. Como que é o nome, Camila, daquela caixa amarela? Descartex. Também tem outro nome, mas acho que é o nome comercial. Então, vai ficar todos dentro. Depois que recolheu, por exemplo, lá na sala de enfermaria, o Descartex, posso colocar dentro do saco branco para ir lá para o grupo de resíduo? Pode, deve, porque tem alguns hospitais aqui no Brasil como um todo que eles nem trabalham mais com o grupo E, porque já entendem que esse grupo E é a mesma coisa do infectante. Então só vai ser o grupo A, B, C e D. O E já descartam porque o E já vai se encaixar aqui no grupo A. Certo? Então aqui, quando a gente fala de classificação, a gente tem esses 5 grupos. Esses 5 grupos, eles são diferenciados, resíduos diferenciados. Eles precisam ser separados, não é à toa que tem diferenciação de cores, justamente para diferenciar. Então, e é importante a gente sempre conhecer para não fazer essa mistura, né? O que é biológico é biológico, o que é químico é químico, o que vai ser os considerados domésticos, os comuns. E aí vem a pergunta. Esse grupo, o da sacola azul, qual é o grupo? Qual que é o grupo? D, doméstico, ok. O branco, qual é o grupo? Grupo A, perfeito. O laranjado é o grupo? Qual é o grupo laranjado? Laranjado é o químicos. E o grupo roxo é? Radiológico. Qual é a letra do radiológico? C. Ok, Google não está funcionando. Bom, falamos da introdução, explicando o que é o PGR-SS, qual é a importância dele. Aí falamos da classificação dos resíduos e agora nós vamos falar do gerenciamento dos resíduos. E quando a gente pensa e fala em gerenciamento, a gente tem etapas do gerenciamento, que vai da etapa 1 e etapa 7. Primeiro, quando a gente fala do gerenciamento, a gente entende que já foi gerado. Gerado o quê? Os resíduos, os materiais
A classificação é justamente os 5 grupos que a gente falou deles. A classificação, que resíduo foi gerado? Grupo A, grupo B, grupo C ou grupo D? A segregação. A segregação é gerei de um plástico. Vou pegar aqui, por exemplo, de algo. Sobrou isso aqui como meu resíduo. Eu não vou comer, ninguém mais vai comer, eu vou precisar descartar. Então, gerei, etapa 1. Classificação, é biológico? É radioativo? É químico? É perfluorocortante? Não. Então, a minha classificação é que ele é do grupo D. Comum, doméstico. Posso colocar no saco preto ou azul. Então, vocês estão conseguindo acompanhar por que tem tudo aquilo de etapas? Porque existe uma sequência de procedimentos. Armazenamento. Vou armazenar onde? Já vou deixar aqui internamente no hospital ou eu vou pegar e vou jogar lá no abrigo de resíduos? É parte do armazenamento. Como é que eu vou transportar daqui do quarto andar até lá o abrigo de resíduos? Transporte. O tratamento, como que deve acontecer? E a destinação final. Então agora, nesse terceiro módulo, nós vamos trabalhar essas 7 etapas, que é o que vocês fazem diariamente e entendem na prática muito melhor de como ocorre. Geração é a partir do momento que eu vou descartar um material que não vai me servir mais, gerei. Classificação. Qual é o grupo desse remédio? Vou jogar aqui com os comuns? Não, o remédio vai junto com o grupo B, que é o grupo deles, dos químicos. A característica dele, D ou E. Então, geração, classificação, segregação. Na parte de segregação, é importante a gente entender qual é o recipiente que ele vai ser inserido, vai ser descartado naquele momento, mas também é importante a questão de EPIs na hora da segregação. Porque nessa hora é que entram os profissionais que vão atuar diretamente para essa manutenção, essa limpeza, essa retirada. Então a segregação também tem em consideração a questão não só dos recipientes, mas dos EPIs que precisam existir, os profissionais que vocês vão estar utilizando. Armazenamento. Existe armazenamento interno, externo, temporário, não temporário. Armazenamento interno aqui na Samel, onde que acontece? Onde que fica os armazenamentos internos aqui? Eu acho que ficou no abrigo. Não sei, DME, na verdade. DME. Então tem um setor, por exemplo, no andar Andar 2. O andar 2 é o quê? Da Samel. Enfermaria. Enfermaria. Lá na hora da limpeza da enfermaria, todo o material que é feito a limpeza, retirado, Levado para o expurgo. já vai direto para o expurgo. Fica quanto tempo lá no expurgo? Depende. Até ir lá para o abrigo. De 2 a 3 horas caiu de uns coletores e levam para Aí já vem outros coletores e levam para o abrigo. Ok, perfeito. Então, armazenamento externo. A gente já sabe que é o que está fora. Então, vai ser da Samel o abrigo de resíduos. O armazenamento interno são as lixeiras, que ficam em cada sala, setor. E mais, lá dentro do laboratório, que tem aquelas bombonas de resíduos líquidos, são armazenamentos internos também, e onde ficam os descartéis. Porque até encher os descartéis, eles já ficam lá como armazenamento interno. Aí vem os temporários, que foi justamente o que a Samel hoje utiliza. São os expurgos, ou então são esses onde fica... Isso aqui é utilizado como temporário? No setor não, né? É só pegar do expurgo para abrir. Pois é, tem um desse aí que fica dentro do
nos andares, buscar onde tem mais quantidade de bicho, fica esse. Aí fica. Aí quando enche, pega Não, aí e leva. o coletor tem um desses também, os coletores que vêm retirar o lixo dos andares para levar desse tamanho, também, os carrinhos. Aí então fica fixo E dentro do tem escuro. outros desses. Ok. Aí, olha, quando vocês me falam assim, olha, isso fica 2 horas até 3 horas para outra equipe vir e levar para o abrigo, tá ok, tá perfeito, porque pela legislação pode ficar dentro do escuro temporariamente até 24 horas. Depois já tem que ir para o abrigo, do abrigo para a destinação final. Então, o armazenamento e condicionamento é essa parte. O transporte é justamente esses coletores, carrinhos que são utilizados para levar. Pode se levar, às vezes, um produto químico em pequena quantidade, assim na mão mesmo. Mas o ideal é sempre dentro das sacolas plásticas e dentro dos carrinhos. Por que do Rio? Porque se a gente fazer isso, termina. Ok, a levasse o material e rasgasse no meio do caminho. Aí é problema sério. Qual que é o problema sério? Qual era o procedimento assim, do Contaminação lado? em massa. Demissão e fora demissão. A questão do tratamento, muitos hospitais, principalmente no interior, eles têm uma máquina chamada autoclave, que é um forno que coloca o material lá dentro e aí entra uma grande temperatura para matar os micro-organismos para depois ir para os aterros sanitários. Como o interior não tem aterro sanitário, só tem lixão, então é obrigatório no interior ter essa autoclave, ter uns produtos químicos para desativar as bactérias. Mas aqui no Hospital São Mel, quando a gente fala de tratamento, não tem uma grande quantidade de tratamento. Porque quem faz isso vai ser a destinação final. Aí eu lembro que na agência transfusional, eles têm um equipamento que quando sobra um pouco de sangue nas bolsas, aí eles colocam lá dentro. Tu lembra qual é o nome do equipamento que é usado lá na transfusional? Que é, eu vou colocar o nome ali embaixo, tipo uma centrífuga, que é só para desestabilizar, para poder descartar, para não ter nenhuma possibilidade de micro-organismo vivo, às vezes quando sobra no dentro da bolsa. Então, esse foi o único tratamento que eu consegui perceber aqui dentro, mas não há necessidade, então, por isso que não tem. Mas faz parte do gerenciamento dos resíduos ter essa possibilidade de tratamento. E o sétimo e último, que a Samel não faz esse tratamento, é porque ela tem uma empresa terceirizada para onde vai todo esse material, todos esses resíduos, e lá nessa empresa, é uma empresa licenciada, e eles já fazem incineração de todo o material. Então já estão ambientalmente legalizados, eles já têm os procedimentos corretos, então por isso que na parte do tratamento já não vai ter, porque também não tem essa necessidade, já vai para a empresa hoje que faz ambientalmente correto a destinação desse material todo que sai lá do abrigo de resíduos, ou seja, tudo queimado. Então, aqui a gente encerra esse módulo que a gente está falando do gerenciamento, que são as etapas da geração até a destinação final dos resíduos. Dessas 7 etapas, a classificação corresponde a qual etapa? Etapa 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. O transporte, qual é a etapa? A destinação final é qual etapa? Muito bem, tá vendo? Geração. Ali onde nascem os resíduos, é? 1. Ok. Olha aí, ela sempre faz a geração. 2. A 2 eu vou armazenar ou eu vou identificar qual é o resíduo? É químico, é biológico, é comum? Ou seja, eu vou classificar. A 2 é a classificação. Na 3, aí sim, eu vou colocar segregação. 4.
Depois que eu vou, eu já entendo que vai para um saco branco, para um saco amarelo, olha, desse café amarelo, eu vou armazenar. Então, 4. No 5, transportar. 6, tratamento. E 7, olha, nota 10 dessa turma, nota 10. Cadê a chefa? Ele dá nota 10 e olha, tá vendo? Dá uma folga, pertence a Mas você tem uma folga dia 25 para eles, de dezembro. É um sonho. Foi de introdução do gerenciamento, fala a questão da classificação, do gerenciamento em si com as etapas, a gente vem para as responsabilidades. Quando a gente fala na responsabilidade, tem a questão dos profissionais da área de saúde, são responsáveis, a administração do hospital é responsável, todos os setores são responsáveis, e tem responsabilidade tanto técnica quanto legal. Ou seja, se acontecer alguma coisa que não esteja de acordo com a lei, vem a penalidade, mas vem a penalidade para vocês? Não vem a penalidade para a administração. A capacitação e treinamento contínuo é o que a Samel hoje preza por fazer, não é à toa que hoje eu estou aqui, vi o ano passado, vi esse ano de novo, espero que o ano que vem também. E aí para a gente trabalhar sobre essa temática e espero encontrar todos vocês. E aí, os setores, né? É sempre bom frisar que a responsabilidade na questão do gerenciamento é sempre que o setor de gestão do hospital esteja em conformidade, esteja com o PGR atualizado, a questão ética e legal, não só a questão de saúde, por exemplo, o Ministério Público, ele fica de olho nos hospitais, IPAAN, órgão ambiental, fica de olho nos hospitais, Anvisa, Devisa, que são órgãos de saúde municipal e estadual, também ficam querendo as documentações atualizadas. Então, todas essas responsabilidades, ela faz parte desse grupo de gerenciamento. Setores de coleta interna também tem responsabilidades, em questão de realizar a coleta, os pontos de geração, também tem responsabilidade ética e legal sobre toda a equipe de hotelaria, manutenção, limpeza, locais mudam a nomenclatura, né? Programas de treinamentos periódicos. É importante sempre, por exemplo, quando eu falo assim, olha, vocês, a gente vai fazer aqui um treinamento, mas onde vocês também vão ter fala para ou corrigir, ou para dar uma sugestão. Então, quando a gente fala em treinamento periódico, a gente também espera receber um feedback para tentar melhorar, para tentar rever. Não estão entregando para a gente os EPIs. É uma reclamação que pode acontecer? Pode. Então, existem situações que podem acontecer. E o monitoramento, revisão do plano, procedimentos, auditoria interna e fazer os ajustes. Hoje a qualidade ela atua diretamente com essa questão da auditoria, a questão da revisão do plano, atualização. Mudou o número de leitos, precisa atualizar o plano. A empresa que estava pegando os resíduos não está mais pegando, muda o plano. Então, tudo que é voltado ao plano de gerenciamento de resíduos que tem alguma mudança, a qualidade ela fica em cima justamente para atualizar, para estar em conformidade. Por quê? Em uma auditoria, vou olhar aqui quem são os resíduos que a Samel hoje tem como classificação. Aí encontra só resíduo biológico, já é um problema, porque a Samel não tem só biológico. Ela tem químicos, ela tem os que são considerados domésticos, ela tem os importantes. Então, não fazer essa classificação pode implicar em uma penalidade, em uma observação, uma não conformidade. Então, essa parte do módulo 5, o setor da qualidade, já é mais atuante em relação a isso. E agora, a gente vai trazer
algumas situações de hospitais de fora que aconteceram, que acontecem, para a gente entender o porquê e como foi resolvido. Bom, em Recife, nesse ano de 2025, teve a questão das pessoas, de algum funcionário que trabalha na hora da limpeza, da coleta dos resíduos, se furar. Foi pegar a caixa de pérfuro cortante e se furou. E aparentemente a agulha tinha resquício de sangue, né? Então a técnica de enfermagem sofreu um acidente de pérfuro cortante lá da caixa do grupo que estava muito lotada e mal fechada. Então, lá do grupo os Descartex, como é que é, Camila? Descartex. Existe uma melhor maneira de usar, que não precisa estar até ele cheio completamente, com aquelas pontas de fora. Eles precisam estar em condições de serem fechados corretamente. Então eu acho que é uma prática que já acontece, mas em outros hospitais teve essa situação. Aí, causa, caixa coletora estava no limite, acima de 3/4, faltava inspeção de substituição. Aí é que vem a responsabilidade. A responsabilidade é de vocês trocarem os cafés? Não, é do setor, né? Treinamento suficiente, consequências. E aí, a exposição. E aí, aquela agulha que perfurou a enfermeira, tinha o que de material biológico? Não se sabe, mas... Então, é uma situação que aconteceu e que acontece diariamente em muitos locais até que haja mudança. Outra questão em Goiânia, 2024, uma trabalhadora escorregou. Nisso que ela escorregou, o saco que ela estava na mora com material biológico rasgou e ela entrou em contato com aquele material. E aí lá no material tinha as placas onde fazem análise para identificação de vírus, de fungos, e tinha também gases. Então, a gente já sabe que aqui não acontece isso, porque ninguém anda com o saco pelos corredores segurando na mão. Isso aqui já foi no Distrito Federal, denúncia de resíduos infectantes pérfuro-cortante junto com o lixo comum. Então, o que aconteceu lá no Distrito Federal? Em uma fiscalização, lá dentro do saco preto, tinha material biológico. E aí, no dia da vistoria, certamente foi alguém de uma fiscalização estadual. Quando observou aquilo, fez o quê? Multou o hospital para pagar uma multa altíssima. Deixa eu ver aqui, falta de treinamento terceirizado. Aí já entra o Ministério Público, porque o órgão ambiental, quando ele faz a autuação, ele informa o órgão do Ministério Público, risco biológico do trabalhador. Então, mistura de material biológico com material comum em uma possível fiscalização, certamente tem problemas. E aqui, deixa eu ver, no hospital, um caso de sucesso também, que era o hospital em Porto Alegre, onde recebeu o selo da Anvisa por conta da sua gestão de gerenciamento de resíduos. Lá o próprio hospital ele já mantém todo o tratamento, já mantém a destinação final e ele sempre consegue reduzir em até 70% a sua quantidade de resíduos. Por exemplo, pérfuro cortante. Por que ele reduz 70% o pérfuro cortante? Porque ele separa o pérfuro cortante dos demais grupos. Então, essas são histórias que acontecem fora aqui de São Mel, que é história que pode ser sucesso, que pode ser um problema junto à justiça, mas também que pode ser um problema junto com os trabalhadores.
Então, aqui a gente encerra esse treinamento sobre o PGR-SS, falando da introdução, da classificação, falando do gerenciamento e falando das responsabilidades. Então, agradeço vocês pela presença. Vou chamar aqui alguém da qualidade, não sei se